Olá, meus queridos alunos, meus amigos internautas, que nesse momento estão ampliando o conhecimento em busca de assuntos para que você, que vai enfrentar essa prova do Enem e dos demais vestibulares, tenha sucesso e, em sua pesquisa, vai aí mais algumas dicas de atualidades. E nós sabemos que as questões políticas, econômicas e da sociedade, elas são importantíssimas e vêm tendo uma forte abrangência nas provas. Por isso, pessoal, é de grande importância você fazer uma análise sobre o IDH. Então, nossa aula de hoje, nós vamos tratar desse tema de IDH. Essa aula é voltada para a parte de atualidades, onde nós vamos fazer uma análise mundial sobre o IDH 2013 e 2014, tá? Vejamos, é importante que você tenha o conhecimento do que é o IDH. O IDH, ele é estruturado e possui uma definição, tá, de Índice de Desenvolvimento Humano, tá? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é um relatório estruturado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e leva em consideração 3 indicadores principais. Quais são esses 3 indicadores principais? Educação, longevidade e renda. Ou pode aparecer, aqui ao invés de longevidade, esperança ou expectativa de vida. Antes da adoção do IDH, nós tínhamos uma análise do grau de desenvolvimento de um país apenas pela sua produção econômica, pelo seu produto bruto. Então, a renda per capita era assim avaliada, mas só que apresentavam grandes distorções. Com a nova modalidade, o IDH, você tem uma abrangência mais sólida e que este IDH vem sofrendo alterações na sua maneira de se calcular, sofrendo com pontos positivos, tá? Com os fatores de educação, tá? De renda e esperança de vida. Bom, como é que ele é medido? Ele é medido de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, maior é o bem-estar, ou como também você vai escutar por aí, maior é o IDH. Então, ele é medido de 0 a 1, tá certo? Mais próximo de 1, maior o IDH. Cada país vai estar inserido dentro dessa classificação de 0 a 1, e o Programa das Nações Unidas, ele faz um ranking. Nesse ranking, hoje, costumamos dividir em 4 categorias. A classificação passou a sofrer uma alteração em 2012 e nós temos o IDH com a divisão no IDH com alto desenvolvimento, né? Muito alto desenvolvimento. O segundo grupo com alto desenvolvimento. O terceiro grupo com um médio desenvolvimento e um baixo desenvolvimento. Então, só recapitulando, Índice de Desenvolvimento Humano leva em consideração 3 características para fazer essa análise: educação, longevidade, renda. Ele é calculado de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o bem-estar. Ou você pode dizer que maior é o IDH. De 2012 para cá, o que é que nós tivemos? Uma reclassificação. Antes, alto, médio e baixo. Agora fica muito alto, alto, médio e baixo IDH. Tá? Quando você fala de expectativa de vida, nós vamos ter a média de esperança de vida ao nascer. Tá? Expectativa de vida ou esperança de vida ou longevidade. Educação. O índice de educação, ele vai verificar principalmente a média entre anos de estudo e expectativas de anos de estudo, tá? Esses dados, no de 2013 e 2014, eles são fornecidos pelo Instituto de Estatística da Unesco. E a partir daí é introduzido no cálculo para poder obter o IDH. No caso da expectativa de vida, esse dado ele é fornecido pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da Divisão de População das Nações Unidas. E a renda, você tem a renda nacional bruta
RNB, tá? Per capita, medida pelo Banco Mundial e pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, em 2011, para os cálculos seguintes, tá? A partir daí, nós vamos ter a junção desses três indicadores. Quanto mais próximo de um, tá? Mais alto o desenvolvimento humano do país. Dentro da classificação, baixo, quando é que eu considero ele baixo? Quando ele vai de 0 até 0,449. Quando é que ele é médio? Quando ele vai de 0,550 até 0,699. Quando é que ele é alto? Quando ele vai de 0,700 a 0,799 e muito alto de 0,8 até 1. Você deve estar curioso para saber qual o IDH do Brasil. Calma, chegaremos lá, tá? Então, expectativa de vida, educação, renda, tá? 0 a 1 o IDH, baixo até 0,499, médio até 0,699, alto 0,79, muito alto até 1, tá? Esse IDH, ele coloca como critério, tá? No caso de saúde, a expectativa de vida e baseia-se nessa esperança de vida. O Programa das Nações Unidas, ele vai considerar que uma esperança, ela é menor ou igual a 20 anos, tá? É a pior possível. E a máxima, a melhor possível, é de 83,2 anos. Isso levando em consideração o critério longevidade. Educação. Quando nós falamos de educação, costuma-se combinar a média de anos de escolaridade, ou anos de escola, dos adultos, e os anos de escolaridade esperados para uma criança na idade em que ela entra na escola. Qual é o valor mínimo? O valor mínimo, quando nós falamos de educação, tá? Para os dois índices, é 0. O máximo, no que se refere à educação, é 13,2 para a média de anos de escolaridade e 20,6 para anos de escolaridade esperados, tá? Com relação à renda, a renda nacional bruta anual per capita, esse valor é dado em dólar, tá? Ou seja, corrigido segundo o poder de compra da moeda do país em comparação ao dólar. A renda nacional bruta de 163 dólares per capita é o mínimo, tá? Quando nós falamos de renda, 163 dólares per capita é o mínimo. E o máximo é de 108,211 dólares, tá certo? Então o IDH, os três critérios, saúde, educação e renda, eles vão ter peso igual, tá? E por isso o governo precisa cuidar de todos os três itens para poder alcançar um bom IDH. Quando nós falamos de Brasil, nós vamos ter por base nesse critério de saúde, tá? A esperança de vida do brasileiro de 2010. Por que nós vamos citar 2010? Devido ao censo demográfico oficial, foi de 72,9 anos, tá? E no período o índice foi de 0,837. Então, quando você compara com a máxima idade, que é de 83,2 anos, nós ainda temos que melhorar bastante nesse setor de longevidade. Quando nós falamos em educação, a média do Brasil de escolaridade é de 7,2. Só para lembrar o que é que o IDH leva em consideração. 0 é o mínimo, 13,2 é o máximo. Então o Brasil tem 7,2, tá? E aí nesse, o Brasil obteve 0,635. Com relação à renda, em 2010, a renda nacional bruta foi de 10.607 dólares per capita. O índice do país ficou em 0,64. Então, quando você compara a questão da longevidade, quando você compara educação e renda,
você percebe que existe uma diferença de saúde para os índices de educação e renda do Brasil. Ou seja, nós temos que melhorar os quesitos, principalmente o fator educação e a questão da renda, tá? O IDH do Brasil no período 2010, ele foi de 0,699. E o Brasil vem subindo essa posição ano após ano, tá? Um dos fatos que mais vamos destacar nesse processo de desenvolvimento e crescimento do IDH brasileiro está associado à busca das melhorias nos setores sociais, que no IDH de 2013, nós observamos que os países do hemisfério sul eles tiveram a maior evolução com relação ao índice de desenvolvimento humano por realizarem programas diretos de transferência de renda e aí, consequentemente, a valorização desse setor social, tá? Nós observamos aqui, em nível de Brasil, certo? Uma evolução das classes econômicas em períodos, principalmente o período da década de 90 até os anos 2000. Por que nós destacamos aqui a década de 90? Porque em 1994, pessoal, nós tivemos o Plano Real. E o Plano Real, ele foi um plano em que corrige os elevados índices de inflação e começa a colocar o Brasil dentro dos índices procurados na economia mundial, tá? Fernando Henrique Cardoso era ministro do governo Itamar Franco, então o Itamar Franco, ele vai colocar em prática o Plano Real, dar sequência com os governos do Fernando Henrique, depois governo Lula e sequenciado aí pelo governo Dilma, dentro de uma visão de voltar mais para a questão social. E os programas de transferência de renda, eles vão valorizar muito a melhoria em alguns setores, como a saúde e educação, tá? O próprio relatório, ele vai mostrar este processo. Percebemos que em menos de 2 décadas, a participação das classes D e E sobre o total da população no Brasil caiu quase pela metade, tá? A classe média cresceu e é hoje a maioria dos brasileiros. Observem, nesta evolução, pegando por base 1992, que a redução da pobreza nos anos 90 concentra-se no governo Itamar e aí começa a apresentar, né, essa linha e vai caindo, ó, até chegar aqui dos anos 2009. A melhora, mas a estrutura da classe não muda após o Plano Real, que foi em julho de 1994. Nos anos 2000 é que nós percebemos uma queda maior, tá? Depois de um início instável, aqui neste período de 2003 em diante, a queda da pobreza ela ganha fôlego. Qual é esse governo? É a partir do governo Lula, tá? Então nós vamos ter programas assistencialistas que pelo relatório do PNUD, eles são chamados programas de transferência diretas de renda, tá certo? Quando nós analisamos a proporção de pobres no país cai mesmo em 2008, tá? O ano no auge da crise econômica mundial, 2008. Vocês vão lembrar que nesse período de 2008, o Brasil ele foi considerado o último país a entrar na crise mundial e o primeiro a sair. E um dos fatores principais foi o consumo interno, que fortaleceu a economia e algumas medidas do governo em, por exemplo, subsidiar alguns setores de produção, como o setor automobilístico e o setor dos produtos denominados produtos de linha branca, tá? E aí que sustenta um pouco da economia, do nível de emprego e o consumo interno deixa um certo equilíbrio na crise econômica, tá? Ainda pegando aqui a partir de 2002, as classes D e E, você vai observar as classes D e E aqui pela legenda, tá certo? Elas somavam quase 2/3 da população. Quando chega no ano de 2001, 7 anos depois do famoso Plano Real, as classes D e E representam um pouco mais da metade. Você tem a classe D, 26,1, e a classe E,
27,5, tá? No ano de 92 você tem 35 e tem 27,1. De 2003 até o ano de 2009, nós podemos observar que a classe E, ela encolheu, tá? Chegando aqui, ó, aos 15,3. E juntas, elas agora representam apenas cerca de 1/3 da população, invertendo a situação do ano de 1992. Então, esse cenário, ele provoca uma grande mudança na estrutura do padrão de comportamento do IDH brasileiro dentro desse quesito renda, tá? E a classe C no Brasil também vai ter um forte crescimento. Nós observamos de 2003 a 2009, a classe C, ela começa a ter um grande crescimento. As classes D e E, tá? Aqui nesse cenário de 2009, perderam 23 milhões de pessoas. A classe C, essa daqui, ó, olhando mais de perto, vamos observar que de 2003 a 2009, cerca de 29 milhões de pessoas entraram na classe C. E isso significa um bom poder de compra e também acesso a setores de saúde. Não só os setores estatais, saúde e educação, mas também os setores privados, porque começa a ter um padrão de consumo e aí vai pagar por estes serviços. Não questiona-se a qualidade dos serviços públicos e privados aqui nesse instante, e sim a evolução deste processo. E proporcionalmente, tá, o maior aumento se deu entre os que estão bem de vida. A população das classes A e B cresceu cerca de 40%. Então, nesse cenário aqui, nós observamos que todas as classes, elas tiveram uma proporção de elevação, tá? Cita-se aqui o crescimento das classes quanto ao seu poder aquisitivo. E nós podemos lembrar vocês também que esse comportamento ele vai alterar o que nós chamamos o índice Gini, tá? Esse índice Gini, ele mede a desigualdade na distribuição de renda. Se a renda fosse igual para todos, o índice ele seria 0. Se apenas uma pessoa concentrasse toda a renda do país, esse índice seria 1. Então também ele é medido de 0 a 1. Você vai observar dos anos 60, e aí eu vou lembrar a vocês, 1964, ditadura militar implantada no Brasil, até os anos 2009, nós vamos observar, você vai ter aqui no gráfico as estimativas 0,5 até 0,65. Então aqui significa, tá? Se você vai subindo, você vai ter mais desigual. Lembre-se que o índice seria 0 se ocorresse um equilíbrio, uma igualdade para todos. Seria 1 se a renda fosse concentrada numa só pessoa. Então, o que é que você vai observar? Dos anos 60 até meados dos anos 90, nós temos sempre uma elevação da concentração. E a partir dos anos 90, lembre-se do Plano Real 1994, mas principalmente dos anos 2000, tá? 2001, 2002 para cá, esse índice ele vai ter uma grande redução. Falando da questão da distribuição da renda. Vamos ver aqui essa manchete que foi publicada em 2013, falando sobre o IDH do Brasil, que ele sobe 24%. O Brasil, um dos protagonistas da política de crescer e incluir. Está entre os 15 países que mais reduziram o déficit do IDH de acordo com o Programa das Nações Unidas e Desenvolvimento. Esse crescimento de 24% desde os anos 90, tá? Então nós nos incluímos dentro desses 15 países de acordo com o Programa das Nações Unidas. O Brasil manteve a mesma colocação no período, tá? Dentro de um grupo de 187 países, ocupamos a posição de número 85,
A Noruega ainda hoje vem se destacando com o maior índice de desenvolvimento humano, tá? E para o período, você tem Noruega, Austrália e Estados Unidos, os primeiros colocados, e na ponta aparecem República Democrática do Congo, destruída por grandes conflitos, e o Níger, com a menor pontuação de IDH. E o relatório mostrou que alguns países adotaram o modelo de desenvolvimento com maior destaque para a participação do Estado, tá? E as políticas de transferência de renda. Então, aqui nós vamos lembrar, pessoal, que de 2008, com a crise mundial, o Estado passou a fazer parte do processo econômico. Então, nós temos uma alteração, e principalmente no mundo sul. Alguns fatores, as evoluções, principalmente nós vamos levar em consideração do pós-Segunda Guerra, elas estão assentadas na ascensão do chamado mundo sul, do mundo pobre. O sul precisa do norte, mas cada vez mais o norte, ele precisa do sul. Alguns fatores que impulsionaram em 2013 a evolução do IDH foi um Estado proativo, orientado para o desenvolvimento. É necessário um equilíbrio entre as forças. Dentro da visão geopolítica, nós podemos destacar alguns pensadores da época que falam da igualdade da relação das forças para que exista respeito, não apenas um sendo submisso ao outro. E aí você lembra de teóricos como Mackinder, como Rauschoffen, tá? A teoria do espaço vital de Hatzel. Então você começa a chocar esses contrastes, tá certo? Outro fator impulsionador, a integração nos mercados mundiais, a abertura da economia, a divisão da participação da economia global, os países passando a ser comerciante global e deixando de fazer comércio apenas com algumas nações, como era no famoso Pacto Colonial, e perdurou entre as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas. E um outro fator impulsionador, a inovação sustentada através das políticas sociais, bastante questionáveis por muitos partidos dentro do Brasil. Tá certo? Nesse gráfico, nós observamos que a maior representação do Sul e da sociedade civil pode acelerar o progresso no que se diz respeito aos grandes desafios mundiais, para tentar diminuir esse processo da pobreza. O IDH, nós observamos aqui de 1990 até 2012, nós observamos uma redução. O progresso nos países com IDH baixo, ele vem ocorrendo, tá? Você vai verificar esse processo, no geral, do IDH baixo, nós tivemos uma redução, ó, do IDH alto, certo? E o que pode se esperar de um IDH muito alto dentro das perspectivas, a tentativa com o número de países de redução nesses índices, tá? O que facilita a elevação para o Programa das Nações Unidas do cálculo do IDH. Esse outro gráfico nós percebemos que entre 1990 e 2012, mais de 40 países do Sul registraram ganhos mais significativos do que o previsto no IDH, atendendo os valores apresentados de 1990. Nessa linha, você percebe a evolução do IDH 1990-2002. Você vê aqui, ó, de 0 até 0,9, 0 até 0,09, e aqui você acompanha esse processo de evolução. Em 18 países são bastante evidenciados essa evolução, tá? Alguns com melhorias significativas, essas bolinhas mais cinzas, essas bolinhas em azul, um grupo de países onde são mais evidenciados, e esse pretinho são outros. Nós podemos evidenciar, olha, Ruanda, Uganda, Índia, Indonésia, China, olha o disparo aqui da China, ó. Tunísia, Tailândia, Turquia, o Brasil dentro desse contexto, Malásia, México, Chile, Coreia, e é justamente um grupo de países que vão estar inseridos no que nós chamamos hoje o G20, tá certo? Nesse outro gráfico, nós observamos que até 2050, seguindo as projeções,
o Brasil, a China e a Índia, em conjunto, serão responsáveis por 40% do produto mundial, contra 10% que tinham lá nos anos 50. Quando você fala Brasil, China e Índia, você lembra dos BRICS, tá certo? Então esses países do Sul, esses países emergentes, eles vão estar inseridos dentro de um processo de evolução também do seu IDH. Aqui você tem a projeção, né? Essa linha em azul, você tem Brasil, China e Índia, tá certo? E a linha em preto você tem Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos. Então você começa a perceber essa queda, principalmente a partir de quando? Dos anos 40. É um período em que nós vamos ter o nosso processo de industrialização. Então você vai verificar a evolução, tá, desse ganho no que se refere ao produto mundial, tá certo? A produção, o produto bruto. Então a projeção é que esses países dos BRICS possam alavancar esse desenvolvimento. E aí nós falamos dos objetivos do milênio. A tentativa de redução pela metade da percentagem de pessoas que vivem com menos de $1,25 foi atingida em 3 anos, antes da data prevista, um dos objetivos do milênio, tá certo? Dos 8 objetivos do milênio. Essa conquista, ela fica, sobretudo, a dever ao êxito registrado por alguns países mais populosos em erradicar a pobreza, a chamada pobreza extrema, tá certo? Brasil, China e Índia incluem-se no relatório dessa maneira. A redução foi de forma drástica e a percentagem de sua população no que se refere à pobreza, o Brasil de 17,2% em 90 para 6,1% em 2009, a China de 60,2% em 90 para 13,1%, então bem destacável, e a Índia de 49,4% em 83 para 32,7% em 2010. E a tendência é esse processo melhorar cada vez mais, tá? Nesse gráfico nós observamos, as previsões apontam para a continuidade do crescimento da classe média no Sul, nos países do Sul. Você vê 2009, 2020 e a perspectiva para 2030, tá? Nos países da Ásia, do Pacífico, Oriente Médio, né, você verifica a Europa de 0,066, 0,73, 0,68. Quando você observa a classe média, que são aquelas pessoas que oferem ou despendem entre 10 e 100 dólares por dia, tá? 10 e 100 dólares por dia. Você vai observar uma evolução do crescimento da classe média nas regiões do Sul, na Ásia, né, na região do Oriente Médio, América Central e América do Sul. Você pode observar pelo gráfico esse processo de evolução. Tranquilo? Bom, com relação ao Brasil, o IDH brasileiro vem sofrendo essa evolução. E nós podemos observar que ele superou a média da América Latina. As economias avançadas colocam-se aqui como reservas cambiais, agrupadas no país, e as economias emergentes, elas vêm partindo para um maior processo de evolução. Você pode observar que as economias emergentes vão crescer a partir de 2008, justamente o ano de quê? Da crise mundial, tá certo? A proporções maiores do que as economias mais avançadas. A classificação dos países, ela segue a utilização do Fundo Monetário Internacional. Inclui 34 economias desenvolvidas, tá certo? E 110 economias emergentes e em desenvolvimento. E que comunicam informações com vista à base dos dados relativo à composição monetária da atividade do mercado cambial. E o Brasil, dentro dessa perspectiva, ele vem ocupando um grande desenvolvimento, evolução no ranking mundial. E quando você considera os países dos BRICS, ele ocupa a 2ª posição na lista, formado pelos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá? Ok? Nessa tabela nós podemos observar o IDH, a partir de 2012, na tabela, dentro
dos agrupamentos, as esperanças de vida, média de ano de escolaridade, média de escolaridade superada e o rendimento acompanhado pelos países. Você vai observar que o IDH ele vai sofrer grande variação de acordo com as regiões, tá? Aqui pega-se de maneira geral Europa, América, Ásia, África, e você percebe uma grande mudança no que se refere a IDH, tirando a Europa com os índices bastante elevados, tá? A África subsaariana ficando com os menores indicadores de desenvolvimento humano, tá certo? Ok? Bom, é bom lembrar vocês que a partir de 2014, o Brasil, ele subiu uma posição no IDH, obtendo o índice de 0,744, tá? E o mundial ficou em 0,702. Com base na nova fórmula de calcular, o Brasil, referente ao ano de 2012, ficou em 0,714. E dentro dos BRICS, mantém aquela posição, tá, de segundo lugar do que se refere a IDH. Observe o indicador do Brasil, tá? Posição de número 79, com 0,744. O da Noruega, o primeiro, com 0,944. Destaquei o dos Estados Unidos, o quinto, com 0,914. No que se refere aos BRICS, você tem a Rússia, tá? 0,778. O Brasil, o segundo. Depois você tem China, África do Sul e, por último, a Índia, tá? E é de suma importância você acompanhar esse processo de evolução do IDH, principalmente do mundo em desenvolvimento. Um forte abraço, meus amigos, e sucesso na sua prova!